Hoje é sábado de carnaval e o sábado de carnaval vai trocar o nome de sábado de Zé Pereira para o sábado do baile do Vini Júnior. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para comentar Real Madrid e Girona. Um jogo... Eu estava esperando mais de Girona, né? Era o jogo do campeonato. Antes de começar o jogo, o Real Madrid estava em primeiro lugar com 52 pontos e o Girona em segundo lugar com 50 pontos. Então eu estava esperando ali um Girona indo muito para cima e não se abalando quando o Real Madrid conseguisse fazer um contra-ataque. Por quê? O Real Madrid está jogando em casa e o Real Madrid tem jogadores que podem desestabilizar qualquer time adversário. Mas o Real Madrid ele tinha uma particularidade nesse jogo que poderia facilitar a vida do Girona. O Real Madrid não tinha zaga. A zaga do Real Madrid estava composta por um volante e um lateral direito. Ancelotti perdeu absolutamente tudo, perdeu todos os seus zagueiros para o jogo de hoje, o jogo que ia ditar o campeonato. Mas terça ou quarta-feira o Real Madrid joga Champions e para terça ou quarta-feira o Real Madrid vai ter Nacho. Até lá, o Real Madrid não tem zagueiros. Hoje, jogaram na zaga Tchouaméni e Carvajal. Um volante e um lateral direito. Deram conta do recado, principalmente porque o meio de campo do Real Madrid funciona muito bem e os atacantes, principalmente o homem do jogo, Vini Júnior, que homem. Todo mundo sabe aqui que eu sou Barcelona, né? Eu sou culé e vira que segue, me estresso com esse time todas as rodadas. Mas eu sou muito fã de Vini. Então acho que meu ponto sempre com o Real Madrid, meu ponto de carinho com o Real Madrid sempre vai ser Vini Júnior. E também eu tenho uma história de pessoas importantes na minha vida que torceram pelo Real Madrid. Mas enfim, quero falar sobre dois personagens desse jogo. O Vinícius Júnior, claramente, e o Ian Couto. Eu vou começar com os pontos do Vini, né? Vini participou dos 4 gols do Real Madrid. Vinícius fez um gol, deu 2 assistências, eu acho, na última, que foi o segundo gol do Bellingham. Não, o último foi o gol do Rodrigo. Tá, vamos lá. Vinícius fez um gol de fora da área, absurdo. Jogadaça. Segundo gol, ele dá um passe completamente nojento no pé de Bellingham. Ele lança Bellingham no espaço, mas a bola chega no pé de Bellingham e, enfim... É lindo, vejo esse gol. No terceiro gol, ele faz uma jogada individual e a bola sobra para Bellingham. E no quarto gol, ele desarma Ian Couto, Rodrigo avança, Rodrigo faz o gol. Então assim, ele participou de 4 gols pela SofaScore, que é um site que coloca as estatísticas e tal de maneira gratuita, que é onde eu pego as estatísticas. Ele teve nota 9. E assim, absurdo o que Vinícius fez. Ele jogou bem no ataque, ele deu assistência, ele estava pelo lado esquerdo do campo, ele estava em todos os espaços. Teve um momento também que ele variou o corredor, ou seja, ele saiu do lado esquerdo e foi para o lado direito. Ele estava buscando o jogo, ele estava ajudando marcação-pressão. Ele estava assim, querendo muito fazer com que tudo funcionasse para o Real Madrid. E isso é lindo de ver, né? Eu acho que ver Vinícius jogando em alto nível é bom pra quem gosta de futebol. E baile do menino Vinícius, assim, baile de Vinícius Júnior, absurdo Vinícius Júnior. Do outro lado, a gente tem o personagem que ia marcar Vinícius Júnior. Antes do jogo começar, eu comentei com algumas pessoas que Ian era o grande personagem desse jogo, né? Pra mim. Por quê? Porque ele, dependendo do que ele fizesse, na real, ele ia ser um destaque positivo, ele ia ser um destaque negativo. Ele ia ser um destaque positivo se ele conseguisse frear Vinícius Júnior. E ele ia ser um destaque negativo se ele não conseguisse frear Vinícius Júnior. E, infelizmente, para o Ian, e felizmente para o Real Madrid, ele não conseguiu frear Vinícius Júnior. Ele não foi bom em desarmes, ele... O gol que Vini fez foi em cima dele. Tinha outro zagueiro também, mas Vini consegue driblar os dois.
A assistência que o Vini dá pro Bellingham, ele tá na frente do Vini. A bola que sobra, segundo gol do Bellingham, é o Vini fazendo um drible nele. Depois o gol do Rodrigo é o Vini desarmando ele. E no final ele ainda cometeu um pênalti em Arda Güler, pênalti completamente desnecessário, mas enfim, que aconteceu. Então foi um jogo realmente para ser lembrado por Ian Couto. Não gosto da ideia de que os jogos difíceis, os jogos tristes precisam ser esquecidos. Porque se isso acontecer, a gente não vai ter curva de melhora. Vinícius é um jogador que melhorou muito ao longo dos anos. E eu acho que Ian também tem muito potencial. Eu gosto muito dele. Gosto muito de como ele joga no Girona. Eu gosto muito de como ele ofensivamente é bom. Mas hoje ele mostrou muitos problemas defensivos, principalmente no 1 contra 1. Tudo bem que o 1 contra 1 dele era contra Vinícius Júnior. Tá, difícil falar. Mas... E Vinícius Júnior não ia inspirado. Mas é importante que o Ian tenha a noção de que ele fez que ele tem coisas pra melhorar, mas que não foi um jogo assim tão tenebroso, entendeu? Porque era um jogo dentro do Bernabéu, era um jogo com... Ele ia fazer um contra um dos principais jogadores do mundo naquela posição. Então, era um jogo que tinha muitos pesos, né? E eu trouxe até alguns pontos aqui com relação a ele, porque ele tomou alguns cuidados para evitar dribles. Tava sempre sendo fechado contra o jogador da zaga, então era uma situação, Vinícius tentando situação de 2 contra 1, né? Vinícius sempre sozinho e 2 jogadores do Girona, o Ian e alguém fazendo companhia, mas o Ian não conseguiu produzir ofensivamente. Não foi bem defensivamente por todos esses pontos que eu falei com relação ao gol e também ao pênalti que ele cometeu e o Rossello não fez, né? Mas eu queria deixar com um pensamento. Esse jogo faz de Ian Couto um jogador ruim? Não. Longe disso. Ele segue sendo um jogador muito bom, ele segue sendo um jogador muito bom ofensivamente. Um jogador que fecha bem pontos de defesa, mas precisa de bastante suporte para isso. Ele é muito melhor ofensivamente do que ele é defensivamente. Mas mostra que ele tem algumas fragilidades defensivas que... Se ele for, vamos mirar no Champions na temporada que vem, né? Porque o Girona tá super bem, então o Girona vai jogar a Champions. Vamos supor que o Ian vai continuar no Girona, não vai ser vendido. Para outro time que seja melhor, né? Assim, mas vai jogar Champions pelo Girona. Ele pode enfrentar um time que seja um Real Madrid, ou ele pode enfrentar pode enfrentar um Liverpool na próxima temporada. Aí ele vai enfrentar um Luiz Dias, que também é um ponta que vai pra cima, sabe? Assim, vão ter vários jogadores que a partir desse momento em que o Girona tá muito mais em evidência, que ele vai precisar jogar contra. Então ele precisa trabalhar algumas características. Quando a gente olha um jogo grande e a postura que os jogadores têm dentro desse jogo grande, as tomadas de decisões é que a gente entende quais são os pontos que precisam melhorar. Na minha visão, ele precisa melhorar em pontos defensivos. Porque o time inteiro ficou acuado ofensivamente, digamos, né? Mas defensivamente o time foi muito frágil, não era só o Ian que estava ruim, sabe? Tipo, o Ian foi evidenciado porque o Vinícius estava muito bem. Mas o time, os zagueiros em vários momentos perderam um posse de bola e tal, bola besta, assim. Então eu acho que ele, por exemplo, data FIFA, essas coisas, tem que ser convocado. Eu acho que ele tem muita curva de melhora, ele saiu chorando, assim, terminou o jogo, ele começou a chorar. Eu teria chorado, sabe o Jiménez, o zagueiro uruguaio? Eu teria feito o Jiménez. No meio do jogo, eu teria começado a chorar. Assim, Jiménez, essa cena é Uruguai contra a França, na Copa 2018. E aí, eu teria claramente chorado ali, sabe? Porque, tipo, a situação, a pressão é muito grande. A pressão era muito grande ali em cima de um cara só. Ele tá sendo culpado por todas as coisas que tem acontecido ao longo do jogo. Pontos normais. Agora é entender como ele vai mudar defensivamente a partir disso.
E aí esperar que na próxima temporada, daqui a 2 temporadas, a gente tenha outras posturas defensivas em cima de Ian Couto. E é isso. Girona perdeu o campeonato, né? Provavelmente. Real Madrid abre 5 pontos. Real Madrid se firma na liderança. Real Madrid vai embalado para uma semana de Champions sem zagueiro. É um negócio, esse time é um negócio absurdo. Fica assim, é impraticável. É um negócio inconcebível a mentalidade de Real Madrid. Hoje foi dia de baile de Vini, nem todos os brasileiros saíram felizes, não tinha como isso acontecer. Real Madrid ganhou, e aí eu queria saber a sua opinião. O que é que você achou da partida do Vini? O que é que você achou da partida do Ian Couto? Teve outro jogador de um dos 2 times que também te chamou a atenção? Não deixa aqui nos comentários, quero saber a tua opinião. Até mais!